Olá, seja bem-vindo. Aqui eu me esforço para responder suas perguntas sobre a Bíblia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre oração. Em uma conversa recente com um amigo, ele me revelou a visão particular dele sobre a oração, em que ele considera que é uma forma de meditação e que por isso é boa, porque gera um certo estado mental favorável no ser humano. Mas e nós que cremos na Bíblia Sagrada como palavra de Deus? O que nós lemos na Bíblia sobre oração? Deus espera que nós façamos oração, que nós tenhamos essa prática? Existem mandamentos na Bíblia, comandos bíblicos sobre oração, sobre coisas que nós devemos fazer? Vamos explorar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, quando nós lemos nas Escrituras Sagradas sobre oração, o que nós vemos são seres humanos conversando com Deus. Não é nenhuma forma de meditação como as que hoje são muito faladas, em que a pessoa tenta esvaziar sua mente e alcançar certos estados mentais, mas é, na verdade, uma prática de pessoas conversando com a pessoa do Pai, conversando com o Senhor nosso Deus. Conversas, sim, conversas, em que o ser humano exerce desde súplicas até louvores. Nós vemos, por exemplo, no Gênesis, as primeiras orações são simplesmente do ser humano recém-criado conversando com seu Criador. Lemos também no Gênesis um pouco mais tarde Jacó, por exemplo. Jacó, que é o mesmo Israel, conversando com Deus e apresentando a Deus suas indagações, apresentando a Deus também as suas súplicas, os seus agradecimentos. Vimos bastante também de Abraão falando com Deus. Isso são orações. Mas, se nós avançarmos para o Novo Testamento, nós veremos muito ensino sobre a oração. E hoje eu quero trazer aqui algumas amostras, pequenas amostras, de textos do Novo Testamento que falam sobre a oração e que apontam para nós direções sobre a oração. Então, tenha isso em mente. Quando você for orar, siga o ensino de Jesus. O que ele falou para a gente? Olha, não faça como os hipócritas que querem ser vistos e admirados pela sua oração. Você, na verdade, vai para o seu quarto e fecha a porta. E você ora, né, e conversa em segredo com o seu pai. E o seu pai, que vem em segredo, o recompensará. Sempre me chama a atenção que Jesus não falou que Deus ia atender aos nossos pedidos. Ele fala que Deus vai recompensar o nosso tempo investido em conversa com Ele. E isso, na experiência cristã, tem se mostrado muitas vezes como algo bem diferente de atender pedidos, mas sim trazer paz e trazer muitas vezes respostas para perguntas que nem foram colocadas naquele momento de oração, mas que eram muito mais essenciais para a pessoa que orava naquele momento. Mas vamos juntos explorar um pouquinho da palavra de Deus hoje com alguns exemplos, né? O primeiro exemplo que eu quero lhe mostrar, logo no comecinho do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 44, Jesus fala assim: Eu, porém, digo a vocês, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do seu Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Se vocês amam apenas quem ama vocês, qual é a recompensa de vocês? As pessoas que vocês chamam de pecadores também não fazem o mesmo? Então Jesus está ligando aqui a oração com uma prática de imitação do Pai, sermos discípulos do Senhor. Ele é bom e Ele faz com que as coisas aconteçam para as pessoas boas e para as pessoas más. O Senhor falou, vocês também não orem só pelas pessoas que vocês têm como amigos, não orem só por quem vocês gostam. Então aqui tem sim um mandamento do Senhor Jesus. Orem pelos seus inimigos. Orem por quem vos persegue. Esse é o mandamento do Senhor. Então já temos aqui um entendimento, puxa, então a oração não tem nada a ver com aquela coisa de tentar entrar em transe. Não, você vai ocupar o seu tempo de maneira produtiva conversando com o nosso Pai e você vai procurar na sua mente aquelas pessoas que perseguem a você, pessoas que você considera seus inimigos e vai pedir pelo bem dessas pessoas, que essas pessoas entrem em comunhão com Deus, que essas pessoas também conheçam a Jesus e também mudem os seus caminhos para os caminhos de Jesus. Segue, então, o texto sagrado e a gente tem
outras passagens que nos ensinam bastante. Por exemplo, em Mateus 26, lá está escrito: vigiem e orem para que não entrem em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse texto é muito mal usado por gente que não se dá o trabalho de ler a Bíblia e acha que quando Jesus está falando que a carne é fraca, ele está falando de sexo. Se você ler o texto, você está percebendo que eles estão num momento de intensa luta espiritual. Jesus já foi traído, está prestes a ser preso, levado para a cruz, e os discípulos estão fraquejando em se manterem em vigilância, em oração, e é nesse contexto que ele fala: a carne é fraca. Então isso não tem nada a ver com sexo, ele está falando sobre todos os impulsos que são da natureza humana, da natureza pecaminosa humana, e que nos afastam da observação clara da realidade e do nosso tempo de oração. Então ele falou: vigiem, né? Ou seja, vigiem, fiquem atentos, prestem atenção na realidade e orem para não cair em tentação. Olha aqui um outro motivo para que você ore. Quando você gasta tempo, investe o seu tempo conversando com o nosso Pai, você se torna uma pessoa que evita cair nas tentações. Você está enfrentando um problema com alguma tentação ou com algumas tentações em áreas da sua vida? Invista tempo em oração. Se fortaleça para que você não caia nessas tentações. Se nós avançarmos bem mais, formos lá para Tessalonicenses, a primeira carta do apóstolo Paulo às pessoas que moravam em Tessalônica. É isso que é Tessalonicenses, né? Então vou explicar esse nome. Se acredita, baseado em muita pesquisa e estudo, que o primeiro texto que foi escrito daqueles que hoje compõem o Novo Testamento foi uma carta que Paulo, apóstolo de Cristo, escreveu a uma igreja que ele conhecia numa cidade grega chamada Tessalônica. Essa carta nós chamamos hoje de 1 Tessalonicenses. Por quê? Porque ele escreveu outra também. E então esse documento entrou para a nossa história e lá o apóstolo Paulo, ele escreve no capítulo 5, o verso 17 fala assim: orem sem cessar. Se você ler só esse verso, parece assim: peraí, é para eu passar 24 horas por dia, o resto da vida orando? Não. É para que você seja uma pessoa de oração, que não abandone o costume da oração. Pense no contrário disso para entender melhor. Pense o seguinte: uma pessoa cessou de orar, ela não ora mais. Paulo fala: você não, você ore sem cessar, não abandone a oração. Só que se nós puxarmos um pouquinho para antes, os versos anteriores, isso aqui faz eco a palavras de Jesus que nós acabamos de ler. Ele escreve assim: irmãos, nós também exortamos vocês a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Cuidem para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sigam sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Sempre tenham alegria. Orem sem cessar. Sejam gratos por todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para vocês. Não apaguem o espírito nem desprezem as profecias. Veja que nesse contexto aqui no meio está o não abandonar a prática da oração. Fazer coisas corretas, ter atitudes corretas em relação aos nossos irmãos, ter uma relação correta com Deus, uma relação de gratidão, mas não abandonar a oração, não abandonar essa prática tão boa e tão saudável. Na outra carta seguinte que Paulo escreve para a mesma comunidade, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no finalzinho, que já é uma despedida, um encerramento da carta, ele fala assim: por fim, meus irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada, como também aconteceu no meio de vocês. Para que nos livremos de homens perversos e maus, pois a fé ela não é para todos. Mas o Senhor é fiel e fortalecerá vocês e guardará vocês do malignos. E quanto a nós, confiamos no Senhor, que não só vocês estarão fazendo, como também fazem o que nós ordenamos. Olha que interessante. Orem por nós. Paulo está pedindo para que as pessoas da igreja orem por aqueles que estão na linha de frente do campo de batalha da fé, por aqueles que estão anunciando o evangelho em novos lugares. E é a realidade de Paulo, de seu amigo Tito, Timóteo, de tantos outros que ele cita em suas cartas, e tantos outros que nós nem conhecemos, e tantos outros que vão até os dias de hoje. Então aqui um outro tema importante para você investir tempo em oração. Orem
pelas pessoas que estão hoje se dedicando a expandir as fronteiras do Evangelho, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada. Divulgada e glorificada. Como também aconteceu com você. Você recebeu a palavra de Deus, então ore para que outros também recebam essa palavra, que ela seja divulgada e glorificada. Mas saiba que existem pessoas que perseguem pessoas só porque elas estão fazendo isso. Então, Paulo acrescenta, para que nos livremos de homens perversos e maus, pois a fé não é para todos. Ele não está dizendo que a fé não é disponível, não está sendo oferecida a todos. Mas você sabe tão bem quanto eu que tem aqueles que simplesmente desprezarão e desprezam a fé. Mas o Senhor é fiel e guardará e fortalecerá. Fortalecerá e guardará do maligno. Então veja que, não só aqui, eu estou dando aqui exemplos para vocês, tá? Desde o livro de Atos você encontra as pessoas lá, tem um momento lá em que eles oram para que Deus os fortaleça, para que eles tenham ousadia para continuar pregando a palavra de Deus. E as cartas do Novo Testamento repetem esse tema em diversas ocasiões, do pedido de oração por aqueles que estão lá na linha de frente do Evangelho, que estão lá pregando a palavra de Deus. Então esse é um tema muito importante. Eu vou aproveitar aqui e trazer algo que já é mais posterior a esse período da escrita da Bíblia, que é a tradução da Bíblia. Eu estou aqui hoje, tenho aqui no meu colo esse belíssimo exemplar. É uma Bíblia muito antiga, ela foi impressa na Alemanha, em Berlim, em 1885. Eu comprei esse livro numa feira, onde havia algumas antiguidades, e eu vi esse exemplar e falei, puxa, é uma oportunidade que eu não vou abandonar. Esse exemplar aqui deve ter chegado ao Brasil, junto com as levas, não a primeira, mas as levas seguintes de imigrantes alemães que vieram para o nosso país, e alguém trouxe consigo um exemplar do texto sagrado. Ore pelas pessoas que se envolvem com a tradução da Bíblia. Essa tradução aqui para o alemão, ela tem uma história belíssima da equipe que traduziu isso no século XVI, ou como isso foi importante, inclusive, para a unificação da língua alemã escrita, da gramática do alemão. Olha o impacto que a Bíblia tem numa sociedade, E ao longo da história, pessoas até mesmo perderam suas vidas por se dedicarem a traduzir a Bíblia. E hoje existem pessoas se dedicando a traduzir a Bíblia para idiomas que ainda não têm Bíblia. Normalmente começam com o Evangelho de Marcos e depois vão expandindo. Então, ore também pelos tradutores das Bíblias, porque é um esforço tremendo. Alguns textos são difíceis de traduzir e, graças à bondade do nosso Deus, hoje, aparentemente, nós vivemos uma época em que nós acumulamos o máximo conhecimento sobre os idiomas antigos, sobre os textos antigos em grego, em aramaico e em hebraico, de maneira que o processo de tradução hoje ele se facilita muito porque existem possibilidades de consulta entre equipes de tradução. Mas essa tradução, por exemplo, feita no século XVI, existe um relato que a comissão, a equipe que traduzia, eles durante 2 ou 3 dias, eles lutaram juntos para traduzir 2 frases do livro de Jó, porque era em hebraico antigo, que era pouco conhecido para eles, e eles queriam apresentar o significado correto daquelas frases. Então, outro tema para a nossa oração, orarmos por aqueles também que se dedicam a essa linha de frente de batalha, que é a tradução das Escrituras Sagradas. Graças a Deus temos em português muitas traduções, mas nem sempre foi assim. Houve um momento na história em que a nossa amada língua portuguesa não contava com nenhuma única tradução ainda. E então pessoas começaram a se dedicar à tradução e hoje temos essa abundância toda de traduções. E aí, como um último exemplo aqui no texto sagrado, veja que eu estou citando apenas exemplos, A Bíblia é muito recheada de ensino sobre oração. Mas eu queria apresentar aqui um trechinho da carta de Tiago, só para esclarecer quem é esse Tiago. Esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, não é o Tiago apóstolo. O Tiago apóstolo, se você ler no livro de Atos, ele é um dos primeiros apóstolos a ser assassinado pelo poder do Estado. Ele, na primeira perseguição, ele é morto à espada. Só que existe um outro Tiago, irmão de Judas, que são irmãos de Jesus, que aparecem já lá nos evangelhos, e esse então se torna uma pessoa fundamental à igreja em Jerusalém. O apóstolo Paulo também comenta sobre ele, e ele se torna realmente alguém assim com uma importância para a igreja
pela sua sabedoria, pelas suas boas atitudes, e se torna o que era a figura de um bispo, né? Alguém que exercia o pastoreio de outras pessoas que cuidavam de comunidades. E ele escreve isso na sua carta, chamada Carta de Tiago, que no seu capítulo 5, no verso 16, diz algo muito interessante. Isso aqui é realmente um divisor de águas no conhecimento sobre as Escrituras. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Tiago, ele junta num texto só, numa sequência só, a ideia de que nós, para mantermos a nossa sanidade, tanto mental quanto até a saúde física, nós precisamos ter a prática de termos alguém de confiança que a gente possa confessar pecado, abrir o coração e falar sobre o que de mal temos feito. E aí acrescenta, e aí orem uns pelos outros para que sejam curados. A súplica de um justo é muito eficaz. A oração de alguém que está em comunhão com Cristo é muito eficaz. Esse conselho dele é maravilhoso. Ele vai acrescentar conteúdos, ele fala sobre Elias, lá do Antigo Testamento, que era um ser humano frágil como nós e orou com insistência e foi atendido em suas orações. Então, eu vou concluir com esse exemplo aqui, mas com isso eu espero ter respondido essa indagação a respeito da oração, se nós devemos orar, se a Bíblia realmente manda que nós pratiquemos a oração. Sim, você já viu que manda em diversos lugares e que isso é muito saudável para nós. E eu espero que você tenha compreendido que a oração não é uma prática de uma busca por um estado mental, por um estado interior. A oração é uma conversa com Deus. Eu sei que talvez você que me vê use a expressão rezar. Já me perguntaram isso. Qual a diferença de rezar e orar? Então, eu vou de maneira bem resumida lhe explicar que traduções da Bíblia de uma certa, vamos dizer assim, de uma certa forma de expressão na língua portuguesa, traduziram do hebraico e do grego usando a palavra rezar. E outras traduções usaram a palavra orar. E no fundo tudo o que é? É a mesma coisa. São sinônimos, são maneiras diferentes de traduzir. Eu já lhe falei, tem uma tradução que vai chamar de belo, a outra vai chamar de bonito e a outra vai chamar de formoso. E você entendeu a ideia que tem beleza por trás. Então, rezar ou orar, seja qual for a palavra que você use, é você ter conversas com Deus. Apenas sempre lembrando o ensino de Jesus, né, que a gente não deve ser como algumas nações pagãs que tinham naquela época já, que achavam que era a repetição de certas orações, a repetição de certas frases que trazia comunhão com Deus. Essa é a mesma ideia de tentar mudar o estado mental. Então, se você conhece algumas orações bonitas que você gosta, como por exemplo o Pai Nosso, ore, mas ore com convicção, pensando em cada palavra que você está dizendo. Né? Se você tem outras orações, talvez na sua família tenham orações bonitas, orações que foram bem pensadas, ore, mas pense em cada palavra e tenha liberdade para conversar com o Senhor nosso Deus sobre o que está no seu coração. Se o que está no seu coração é o seu filho que está doente, fale sobre o seu filho que está doente. Se é a gratidão pelo seu novo emprego, fale sobre isso. Nós vamos terminar hoje esse nosso breve encontro aqui e eu vou lhe convidar a ouvir. Eu não vou nem ler do texto sagrado porque esse já está na memória, mas eu queria compartilhar com você uma oração que eu aprendi na minha infância, que vem da Bíblia e que ao longo da minha vida foi resgatada na minha vida adulta, essa forma de orar, e que me acompanha até hoje e que você vai reconhecer facilmente. E se você conhecê-la também, pensando no que nós estamos dizendo, diga também você: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso pão de cada dia nos dá hoje e nos perdoa as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.